Olá para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo ao meu canal Astrologia Clássica. Se está aqui pela primeira vez, eu sou a Ana Rodrigues e nós abordamos a astrologia aqui por um viés tradicional clássico. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série semanal de reflexões astrológicas, que são reflexões para entendimento do clima diário, não é horóscopo, nós não vamos falar de signos, né? Signos natais, não vamos falar de posição do sol, nada disso. É só para você entender como o ritmo dos dias vai se desenrolando ao longo da semana e poder aí organizar as suas atividades, seus interesses, as suas escolhas de acordo com o melhor clima, né? Que atenda aos seus interesses. Também evitar os momentos mais desafiadores, tá bom? Então nós vamos fazer a reflexão para essa semana que vai do dia 28 de agosto ao dia 3 de setembro. E nessa semana nós não vamos ter ingressos importantes, temos alguns aspectos interessantes acontecendo. Tem alguns dias da semana com muito movimento no céu, né? Um aspecto seguido do outro. Mas vamos entender aí como tudo isso vai se desenrolar. Como recadinho, então, de todas as semanas, aproveite aí você que não é inscrito no canal e se inscreva, então, para você ir acompanhando as postagens. Também tem outros temas aí sendo desenrolados no canal, né? Nós estamos falando sobre riqueza e as configurações do mapa natal, então tem 3 vídeos já nessa série. Acompanhe aí, você vai ver aí em algum lugar do vídeo card para você poder acompanhar, tá bom? E cursos também, se quiser aprender astrologia, se quiser aprender mais sobre os lotes herméticos ou partes árabes também, né, que é o mais comum, você pode acessar o meu site www.astrologiaclassica.br e pode comprar, adquirir o seu livro e também se inscrever em algum dos cursos que eu tenho. Tenho cursos de formação e cursos complementares em astrologia natal. Lembre que todos sob uma visão tradicional clássica da astrologia, tá bom? Então, sem mais aqui delongas, né? Vamos ao que interessa e vamos falar sobre essa semana que é interessante. É sobre essa semana, ó, 28 de agosto, domingão, até o dia 3 de setembro, aqui no sábado, que nós vamos falar. Então, nós tivemos a semana anterior com bastante movimento interessante, tivemos uma lua nova, tivemos o ingresso do sol no signo de Virgem, né? Então, foi uma semana de bastante movimento, tá? Então, nós vamos começar aqui no dia 28 com o aspecto entre Vênus e Saturno, é uma oposição. Eu até mencionei esse aspecto na semana anterior, né? Ele vai acontecer bem no meio da tarde, às 15h27, com então Vênus aqui no signo de Leão e Saturno em Aquário, já está um tempinho ali no signo de Aquário. Nesse gráfico exato, né, para o horário de Brasília, local Brasília, a gente tem Saturno junto ao lote da fortuna, mesmo grau, uma conjunção perfeita aqui. E isso acaba intensificando bem. A questão também é que Vênus aqui no signo de Leão não tem muito poder, né? Ela não rege o signo de Leão. Em Leão nenhum planeta tem exaltação, ó, ela está no termo de Mercúrio e na face de Marte, ela está peregrina, que é uma condição bem prejudicial para um planeta, né? Nós classificamos então os planetas de acordo com as dignidades essenciais ou debilidades na astrologia tradicional. Então essa oposição ela traz um peso bem grande sobre Saturno, primeiro porque ele é o planeta mais lento, né? É o mais pesado entre os dois, tá conjunto ao lote da fortuna, tá no seu próprio domicílio diurno, e isso traz um peso, né? Um enrijecimento um pouco para os temas de Vênus. Então a tendência é muita rigidez sobre os assuntos que envolvam temas amorosos, né? Primeiro tema sexual, amoroso, beleza, artes, estéticas, desejos gerais, as coisas que a gente quer ter, adquirir para preencher os desejos, né? Ou outros desejos também de maneira geral, né? Querer fazer alguma coisa. Fica bastante rígido e assim o Saturno é um significador natural de empecilhos, então uma oposição como esta representa as grandes dificuldades para se atingir desejos de qualquer tema. Então não é um momento muito interessante para os assuntos de Vênus, né, durante esse momento, tá bom? Mantenham a atenção. Bom, Vênus não se movimenta tão rápido, né? Ali mais ou menos 58, 59 minutos por dia, né? Então ela vai ficar um tempinho aqui, basicamente o domingo inteiro, né? Sobre essa influência. Mantenha atenção então para não exagerar ali na dose, tá? Temos um pouco de dificuldade para afirmar os interesses e gostos. Apesar de ser um domingo, se você estiver pensando em usufruir de recursos materiais, como investimentos ou aquisições importantes, seria interessante deixar para um outro momento, porque esse pode gerar algum tipo de arrependimento, tá bom? Não é um momento muito interessante, então, para investimentos, assuntos da moeda.
O dia 29, ele já muda um pouquinho, né? Nós vamos ter o ingresso da Lua no signo de Libra às 6h45. E o signo de Libra é um signo bastante leve. Acaba criando um clima mais ameno aqui, principalmente durante a manhã. Quando for 13h10, a Lua chega ao mesmo grau em que está Mercúrio. Isso vai acontecer bem lá no ponto alto, próximo ao meio do céu ali, né? Estão em Libra ainda. Mas como são os dois astros muito mais rápidos, né, que os demais, e estão muito relacionados à dinâmica, à rotina, ao trâmite natural das coisas, essa conjunção ela é muito leve. Seria interessante marcar para esse momento os assuntos que você esteja esperando, né, para desenrolar, como papéis, documentos, coisas nesse sentido, ou até conversas também, elas podem ir para um campo um pouco mais leve. Como o signo de Libra é um signo do ar, gente, tem calor e tem umidade, não é uma característica muito interessante para lidar com temas muito complexos, né? Merece um pouquinho mais de atenção, porque o que pode acontecer é ter dificuldades em se aprofundar nas complexidades. Tem uma tendência um pouco mais superficial por questão do calor, mas tudo que for relacionado a assunto de interação, de troca comercial, tal, já é bem melhor, tá? Tem uma característica bem mais interessante. Às 16h50, a Lua vai aplicar 120 graus ao planeta Marte, que está aqui no signo de Gêmeos, e mantém ainda essa dinâmica assim, de movimento, né? Embora o planeta Marte não tenha uma característica tão leve quanto a de Mercúrio, ele é inclusive chamado de um pequeno maléfico, né? Aqui nesse grau exato, aqui no signo de Gêmeos, ele está peregrino, um pouco desorientado. O trígono com a Lua pode ser interessante para empregar alterações, mudanças, né? Ele cria um clima um pouco mais empolgante para alterar o fluxo das coisas. Agora, pessoal, apesar da natureza harmoniosa do aspecto, né, do trígono, tem muita efervescência aqui. Mantenham a atenção sobre mudanças bruscas, né? Porque não tem muita linearidade, não tem uma tendência para permanência. Então, ela vai mudando, se alterando, né? Ela tem mais uma diversificação, a gente poderia dizer. Pode ser interessante então para tentar fazer algumas tentativas diferentes, mas não com assuntos de extrema importância, né? E aqueles que você precisa mudar radicalmente de uma coisa para outra. Depois, às 20 horas exatamente, a Lua vai aplicar uma oposição 180 graus a Júpiter. Ele vai acontecer com Júpiter conjunto ao ascendente e a Lua conjunto ao descendente, né? Bom, pessoal, essa característica, ela instiga um pouco de risco, né? Mantenham atenção aos excessos. Como Júpiter está em Áries no movimento retrógrado, ele está rápido, ele não está lento, tá, gente? Apesar do movimento retrógrado, ele acaba instigando muito a exploração, acaba instigando muito as tentativas mesmo, tá com muita característica empolgada. Então, mantenham atenção aos excessos, com autoconfiança, com as crenças mesmo, né? Acreditar nas coisas, com julgamentos também, né? Nada é muito permanente aqui. Essa oposição, ela fala exatamente disso, de um senso de julgamento inadequado, né? Um pouco desequilibrado e da dificuldade em manter as coisas com um passo firme. Então, mantenha atenção aqui com as radicalidades. O dia 30 tem uma tendência um pouco mais equilibrada. Às 21h13, nós vamos ter o trígono entre a Lua e Saturno. E esse trígono ele vai acontecer ali, né, com a Lua no signo de Libra, que é o signo da exaltação de Saturno. Então, cria um clima mais harmonioso. Apesar de tanto o Aquário como o signo de Libra, né, terem calor, serem signos formados aqui pelo calor, que não é profundo, o modo fixo de Aquário, onde o Saturno está, acaba trazendo um pouco mais de impermanência. Então, não é um clima assim que promove muita agitação, ele tende a permanecer um pouquinho mais. Mas Saturno não é um planeta que tem uma tendência de empolgação, de grande ânimo. Então, mesmo que o trígono seja um aspecto harmonioso, essa tendência ela favorece mais uma permanência de um clima mais sofisticado, às vezes um clima mais voltado para comprometimento com as coisas, por exemplo, né? Tem uma coisa um pouco mais formal, tá? Bom, dia 31 começa cedo aqui no céu, né? 3h07, a Lua vai aplicar 60 graus a Vênus. 60 graus é um aspecto bem leve, mas esse aspecto tem uma característica interessante, né? Acaba trazendo Vênus com o olhar aqui para o seu domicílio diurno. A questão só é que é tão de madrugada que talvez a gente nem sinta isso mesmo em termos de eventos diários, né?
de clima mais empolgante, vai estar a maioria dormindo ali, né? Então, aproveite, se tiver acordado, aproveite essa característica, porque às 14h11, 2 da tarde ali, a gente tem a lua ingressando em Escorpião, então vai fechar um pouco a ponto de queda da lua. Então tem uma tendência mais concentrada, né? Ela não é empolgada nem um pouquinho, não tem calor nem um pouquinho, né? Frio e úmido. Então aqui a gente tem uma característica permeável, né? Interessada nas coisas, mais analítica, né? Com uma tendência um pouco mais observadora. E pode ser interessante, se você estiver lidando com assuntos que dependam de temas analíticos, por exemplo, né, buscar informações, pesquisar e tal, pode até ser interessante nesse sentido, para dentro, não para fora. Por exemplo, pesquisar várias possibilidades não é muito interessante. Aqui a tendência é mais abrir as coisas nos mínimos detalhes, tá bom? Então, só isso no dia 31. O dia 1º, que é quinta-feira, 1º de setembro, ele vem às 6h19 com o sextil entre Lua e Sol. Esse sextil não é tão forte, né, gente? A gente tá com a Lua já bastante fraca aqui e também o Sol. Os dois estão em características prejudiciais, estão no termo de Vênus. E Vênus está aqui em Leão. Como é um aspecto leve, acontece bem no início da manhã, a gente não vai sentir tanto movimento. A outra questão é que ela é mais concentrada, então a gente começa aqui a quinta-feira com um olhar assim um pouco mais fechado, né, para as coisas de maneira geral. E quando for 8h51, o sextil acontece agora entre Marte e Júpiter. Esse merece uma atenção. O sextil é muito leve e acaba favorecendo mais a posição de Marte, né? Porque Júpiter aqui no signo de Áries acaba criando uma recepção para Marte no seu domicílio. Mas para Júpiter não, né? Aqui no ponto onde Marte está é um ponto de debilidade, é um ponto de detrimento para Júpiter. Então o que eu penso é que instiga uma tendência para atitude, mas precisa ter planos. Então se você estiver pensando em iniciar alguma atividade durante esse momento, seja ela menos importante ou mais importante, trace planos, né? Não inicie a atividade sem ter planos, porque isso pode representar muitos desvios, muitos imprevistos. Eu acho que o único ponto que acaba amenizando um pouco é que o sextil é um aspecto leve, né? Então não vai criar grandes desastres. Agora o dia 2, a sexta-feira, gente, também cedinho, na madrugada, a gente tem uma quadratura entre a Lua e Saturno. Bom, melhor que seja durante a madrugada mesmo, né? Porque as relações de aspectos tensos, desafiadores entre Lua e Saturno nunca são muito amistosas, né? Mesmo que a gente tenha a Lua como um astro noturno e o aspecto acontece durante a madrugada, quem sempre coordena o clima do aspecto é o planeta mais pesado, que é o caso de Saturno. E Saturno é um planeta diurno, tá fora da seita aqui, e acaba representando bastante desafio para o clima. É um clima mais fechado, uma tendência mais analítica, muito crítica, muito mesmo, com baixíssima flexibilidade. Não seria um momento nem um pouco adequado para os inícios, nem de conversas, por exemplo, de estudos, ou de pesquisas, ou de tentativas, nem um pouquinho. Então, melhor ele acontecer durante a madrugada mesmo, né? Porque quando começar o dia útil, essa tendência já diminuiu bastante, né? Agora, às 14h22, então depois das 13h02, só às 14h22, a Lua vai aplicar uma quadratura a Vênus. Essa quadratura tende a ser bastante desafiadora, porque Vênus está peregrina, a Lua está bastante debilitada na queda e a Lua acaba proporcionando uma recepção por debilidade, por detrimento para Vênus. Todos os temas que envolvem o valor das coisas, a moeda mesmo, né? Pensando em investimentos, aquisições, objetos, coisas, né, que atendem aos nossos desejos, o romance, o amor, o sexo, as artes, a beleza, a estética, tudo de bom que é representado pelos temas de Vênus, acabam tendo muito prejuízo. E aqui a gente acaba indo para um campo muito passional. Então a tendência a ter muito fervor naquilo que desejamos fica mais forte. Por isso não é um momento muito interessante para sair com dinheiro na carteira, com cartão de crédito e tal. Não necessariamente instiga o risco, mas instiga o desejo, né? Então aqui às vezes pode ser um pouco difícil você resistir às coisas, né? Bem passional, tá? Agora, a passionalidade não é só em nível romântico, é em nível de aquisições, gente, em todos os níveis. Então, até as nossas ideias, né? Os pensamentos, os interesses pelos quais a gente se apaixona, que é o clima, ele fica fervoroso, né? Até uma opinião, um pensamento, uma posição, né? Sobre um determinado tema.
19h39, então a Lua deixa aqui o seu ponto de debilidade, né, o signo de Escorpião, e ingressa aqui em Sagitário. Então, o Sagitário é um signo quente, só que quando a Lua ingressar ali, ela não tem dignidade nenhuma, ela fica peregrina. E uma Lua em Sagitário disposta por Júpiter em Áries, né? Então, tem muita empolgação, muita tendência à experimentação, às tentativas, empolga bem, a gente fica mais dinâmico, mais imprevisível até, né? Mas sai daquele clima de tensão. Quando for 22h49, é Mercúrio quem chega a 180 graus em relação a Júpiter, tá? Bom, esse aspecto tem os dois astros aqui em condições não muito fortes, né? O Mercúrio, ele tem uma regência natural da triplicidade do ar, mas também tá aqui no seu próprio termo, ele tá um pouco mais forte do que Júpiter. E Júpiter está no movimento retrógrado, mas a dinâmica, no sentido de locomoção, no sentido do pensamento, das ideologias, das ideias mesmo, das crenças até, né? No sentido de mente básica ou de mente mais ampla, a gente tem desafio. Então, eu penso que às vezes fica um pouco difícil conciliar cotidiano com tendências de pensamento maiores. A gente fica um pouco incoerente, né? Eu penso com essa característica. Ainda bem que vai acontecer lá à noite já, né? Porque isso poderia criar um campo um pouco mais difícil para fluir com rotinas mesmo, né? Gera um pouco de incoerência. Quando for o dia 3, que é sábado, tem bastante movimento no céu. Vamos ver aqui. Às 7h10, a gente vai ter o trígono entre a Lua e Júpiter. Então, ele é bem empolgante. A Lua ingressou em Sagitário, que é o signo regido por Júpiter. Temos aqui uma recepção simples, né? Para Júpiter, no seu domicílio diurno, dinamiza bem o ritmo, então a gente já começa o sábado com bastante ânimo no ar, empolgação, confiança, ele tem uma agitação mesmo, né, gente? É bem experimental, né? Ele tem muito a ver com essa característica do vamos tentar e tal, né? Bem confiante também. Quando for às 7h37, a Lua vai aplicar 60 graus a Mercúrio. Então, Mercúrio está ali em Libra e a Lua aqui em Sagitário. Mercúrio tem debilidade no signo de Sagitário, é o detrimento, o exílio dele. O sextil é um aspecto leve, ele empolga um pouco com o processo da mente, mas não é muito agitado, o sextil não cria um clima muito aberto, muito dinâmico. Como ele vai acontecer um pouco depois ainda desse trígono com Júpiter, talvez a gente sinta ainda mais esse trígono do que propriamente o sextil nesse momento. E 9h23, então, aí é uma oposição entre a Lua e Marte. Ela é uma oposição bastante agitada, tem uma tendência imprevisível, ela não é tão explosiva só, mas ela é bem previsível, ela é bem instigada a romper com as coisas de uma forma mais imediata, tem muita dificuldade com permanência e sustentação, seja no que for, quais interesses vocês estiverem lidando. Então é preciso manter atenção sobre os inícios de atividades importantes, porque essa oposição ela traz bastante dificuldade para manter o resultado, né? Então, o que é atingido sob essa influência tem uma tendência a se pulverizar, a se perder e tal. Agora, no clima, gente, toda vez que a Lua se opõe a Marte, ela esquenta o clima e ela tá num signo quente, Marte tá num signo quente. Então, isso vai criando um clima competitivo, bastante competitivo, agitado, um pouco difícil mesmo para lidar no sentido de relações interpessoais, tá? É um clima bem competitivo. E depois, às 15h08, é a formação da fase crescente, a quadratura entre a Lua e o Sol. Então, a Lua está em Sagitário e o Sol está em Virgem. E aqui a gente tem um pouco de dificuldade para manter um ritmo mais empolgante e trazer um sentido um pouco mais de prática. E aí, como a gente tem tanto a Lua peregrina nesse momento como o Sol também, não temos favorecimento nem para um nem para outro. O que se sai um pouco melhor ainda é o Sol, porque é uma quadratura que vai acontecer durante o dia e o Sol é um astro diurno, né? Então acaba favorecendo, e também um pouco é o planeta, né? É o astro luminar mais lento, ele dá o tom para a característica do aspecto. Então há uma tendência um pouco mais proveitosa para um clima de permanência, de organização das coisas, de centramento, né, de concentração mesmo,
do que grandes tentativas, mas a gente pode se ver aí um pouco empolgado com as coisas também nas tentativas por caminhos novos, né, de alguma maneira, tá bom? Mantenham atenção então em relação a isso. Então essa semana é isso, pessoal. Vocês perceberam que a gente não tem ingressos importantes, mas temos esses aspectos que vão envolver Mercúrio e Júpiter, né? Vênus também, que está ali no signo de Leão, se opondo a Saturno, bem ali no começo da semana. Então, esses movimentos são importantes, e daí na semana que vem a gente tem uma fase cheia acontecendo, então tem mais movimento no céu. Se você assistiu até aqui e gostou, não esquece de curtir, e agradeço a todos vocês que chegaram até aqui neste vídeo, tá bom? Deixa um abraço forte, até a próxima, então, até mais.